buscando a Deus, nós estamos com um propósito diante da igreja para esses 5 domingos, contando com hoje, que nós vamos ter dentro desse mês de junho. Amém, Jesus? O mês de junho será o mês da aliança com Deus. Amém, Jesus? Todos os domingos, inclusive o domingo que vem, que é Santa Ceia, nós estaremos pregando sobre isso, falando sobre isso, sobre aliança com Deus. Amém, Jesus? Por quê, pastor? Porque a aliança, e principalmente com Deus, é algo extremamente importante para a nossa vida. Principalmente a aliança com o Senhor. Porque nós temos alianças aqui nessa terra. Quando nós casamos, nós fazemos uma aliança com a esposa com o marido. Quando você vende alguma coisa, você faz uma aliança, de venda e compra. Quando você chama alguém para ter uma sociedade, você faz uma aliança, de sociedade com alguém. Quando você é contratado, por alguma empresa, tem uma aliança entre empregador, patrão e funcionário. Aliança é isso. Mas, de todas essas alianças que eu citei aqui, a mais importante é a aliança com o Senhor. Amém, Jesus? E é isso que vamos estar buscando nesse mês de junho. Uma aliança com Deus. Eu não sei se em algum momento a tua aliança com Deus quebrou. Eu não sei se em algum momento a tua aliança com o Senhor se rompeu, deixou de existir. Mas você tem a oportunidade, dentro deste mês, reatar uma aliança com o Senhor. Amém, Jesus? E Deus vai ser poderoso na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. E abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Aleluia. E versículo de número 23 em diante. São 3 versículos que eu estarei lendo, para que possamos entrar hoje nesse tema: como fazer uma aliança com o Senhor. Amém? Como fazer uma aliança com Deus. E nós vamos estar dentro da palavra, mostrando para você um caminho, para que você adote esse caminho na tua vida e possa fazer uma aliança com o Senhor. Amém, Jesus? Aleluia. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém? Até aqui, em nome de Jesus, poder se assentar. Amados, a palavra do Senhor aqui, nesses 3 versículos, vai falar 2 vezes que gemendo o povo de Israel, gemendo, clamaram ao Senhor. Aleluia. O clamor, meu irmão, é o grito da alma. O clamor é o grito do desesperado. O clamor é o grito daquele que está sofrendo. É o grito da alma. É o desespero dentro da pessoa. E o povo de Israel se encontrava desta forma. Nós sabemos, conhecemos a história. Israel não
foi ser escravo no Egito por acaso. Nós entendemos porque quando José foi ali levantado como governador no Egito, seu pai, seus irmãos estavam ali com ele. E por todo o tempo em que José, ele foi governador do Egito, a sua família, o povo de Israel que estava começando ali, com agora Jacó e seus filhos, permaneceram todo esse tempo também na terra, aleluia, do Egito. Não era vontade de Deus que eles permanecessem ali. A ordem de Deus para Abraão, a ordem de Deus para Isaque e a ordem de Deus para Jacó é que eles habitassem em Canaã. Mas, por falta de recursos e medo de morrerem no deserto, eles foram para o Egito. Que tipifica, meu irmão, o mundo. E Deus não queria que o povo escolhido dele, a nação santa de Israel, permanecesse no mundo que era o Egito. Assim que José morreu, também morre o rei do Egito. E entrando, se levantando outro rei no lugar do que morreu, ele não reconhecia José. E o povo de Israel já estava numeroso, depois de vários anos vivendo na terra do Egito. E esse rei atentou para quê? Para a grandeza do povo. E disse: vamos escravizar esse povo, porque senão eles podem se unir aos nossos inimigos e nos vencer, porque numerosos são diante da nossa terra. Então, eles escravizaram ali o povo de Israel, ao ponto, meu irmão, do povo gemer, ao ponto do povo, meu irmão, sofrer na mão dos egípcios. E com isso, meu amado, a maioria do povo se desviou de Deus. A maioria do povo se esqueceu do Senhor. Mas havia ali, no meio do povo, uma minoria. Aleluia. Havia ali no meio do povo, meu irmão, algumas pessoas, aleluia, que ainda estavam clamando a Deus, que ainda confiavam no Senhor, que ainda se lembravam, aleluia, de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece. A maioria já havia desviado do caminho. A maioria já não se lembrava mais de Deus, mas havia uma minoria de joelho no chão. Havia uma minoria que entrava às madrugadas orando. Havia uma minoria que acreditava, confiava que Deus um dia ia mudar aquela história. Essa minoria. E foi o clamor desta minoria. E foi o grito da alma desta minoria que chegou até o trono de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso significa o quê? Que Deus ouve a sua oração. Que Deus escuta o seu clamor. Que Deus está atento à tua vida. E por mais que você chegou sofrendo aqui hoje, Deus tem olhado para o seu sofrimento. E Ele pode te libertar hoje dessa angústia em nome de Jesus. E é interessante, meu irmão, que quando Deus ouve o clamor da alma, o gemido, o sofrimento deste povo, Deus vai se lembrar de quê? Deus vai se lembrar da aliança que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Agora, entenda uma coisa nessa noite. O que é isso, aliança?
O que é isso que fez Deus descer para pousar como fogo numa sarça, para falar com Moisés? O que é isso, aliança, meu irmão, que fez Deus passar por cima, aleluia, de passar por cima da maioria do povo que estava indiferente com ele, de não olhar para os defeitos desse povo, de não olhar para a incredulidade deste povo, passar por cima disso. O que é isso, irmão? Aliança. Vamos procurar entender. Vamos procurar entender a importância disso. Porque Deus passou por cima de tudo. Ele saiu do teu trono e desceu na terra por causa da aliança. Quem está entendendo, diga amém. Se Deus tiver que sair do teu trono para descer aqui agora, por causa da aliança que Ele tem com você, Ele fará isso, no nome de Jesus. Amém? Deus fará isso. Aleluia. Preste bem atenção. Aleluia. A aliança, ela é um acordo. Amém, Jesus? A aliança, ela é um acordo. Aleluia. E quando alguém faz uma aliança, aleluia, com outra pessoa, ou faz uma aliança com o próprio Deus, aleluia, ele faz uma aliança a fim de se unir para melhor. Sim ou não? Preste bem atenção. Aliança, na sua palavra literal, significa acordo. E quando você faz uma aliança com alguém, uma aliança de compra e venda, uma aliança de sociedade, uma aliança, aleluia, de patrão e empregado, quando você faz uma aliança, é a fim de se unir para ser melhor, para o melhor. Quando você faz uma aliança, um acordo entre marido e mulher, o casamento, o matrimônio, é porque você entende que se unindo a ela e ela se unindo a ele, vai ser melhor para a vida deles. Você está entendendo? Diga amém. É um acordo. Então entenda uma coisa, Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, para a fim de melhorar a vida do ser humano. E nós temos que ter isso cravado no nosso coração. Nós precisamos ter essa noção. Nós precisamos entender esse formato de amizade chamado aliança, para mantermos isso vivo dentro de nós. Então, quem faz aliança faz para o fim de se tornar melhor. Então, a aliança que nós estamos propondo aqui, nesses 5 domingos de junho, é para que você, aleluia, melhore na tua vida, alcance na tua vida vitória, resposta, milagre que vem da parte de Deus. Essa aliança é para melhorar a tua vida. Porque se a aliança em si não fosse para melhorar a vida de alguém, para que fazer aliança? Hein? Para quê? Não havia necessidade, irmão, de fazer aliança com ninguém, nem com Deus, se não fosse para melhor. Então entenda uma coisa nessa noite, aleluia. Deus, Ele se aproximou de você e por causa de uma aliança Ele desceu na terra para mudar a sua vida, para mudar a sua história, aleluia. E quando nós entendemos que há uma ruptura desta aliança, é porque nós não fizemos a nossa parte. Porque a ruptura de uma aliança, a quebra de um acordo, vai levar o quê? A separação. Sim ou não? Por que hoje os casais estão se separando?
Porque alguma das partes, sendo a parte do homem, sendo a parte da mulher, não cumpriram a sua parte no acordo. A maioria das vezes é isso. Não cumprindo a sua parte no acordo como marido, não cumprindo a sua parte no acordo como esposa, vai haver a ruptura desta aliança e leva à separação. Agora, leva isso para o nível espiritual, é a mesma coisa. Não havendo, meu irmão, aleluia, não havendo uma concordância dentro deste acordo com Deus, vai haver a ruptura. Mas eu já te adianto nessa noite, para que você entenda profundamente, Deus ele não rompe com o homem, mas o homem rompe com Deus. Porque Deus não deixa de cumprir, mas o homem deixa de honrar a Deus. Infelizmente. A maioria das vezes a separação entre homem e Deus acontece por causa do quê? A Bíblia diz, do pecado. O pecado é o que separa Deus do homem. Então veja que a separação é uma coisa terrível na vida de qualquer humano. Então, para que haja uma aliança, para que haja, aleluia, uma aliança para o melhor, ambos têm que cumprir aquilo que foi prometido. Sim ou não? Amém, Jesus? Então entenda que o trabalho, aleluia, que Deus está fazendo na minha vida, que Deus está fazendo na sua vida, é um trabalho para que haja um acordo entre ambos, uma aliança. E através dessa aliança, para que tanto, aleluia, o homem, como também Deus, venha a ser beneficiado através dessa aliança. Aí você fala assim, não, mas Deus já tem tudo. Será que Deus tem tudo? Deus é conhecedor de todas as coisas, amém. Deus já tem tudo, tem, mas tem uma coisa na minha vida e na tua vida que Deus não tem. E Ele quer isso. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Deus é Espírito. Amém, Jesus? João 4, versículo 23 e 24. Deus é Espírito. A Bíblia não diz que Deus é alma. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então você tem, eu tenho, nós temos, a igreja tem algo que Deus quer, que Ele não tem, que é a sua alma. Deus quer a sua alma. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer a sua alma. E é interessante que o diabo também quer a sua alma. Deus quer uma aliança com você por causa da sua alma. O diabo quer quebrar essa aliança por causa da sua alma. Quem está entendendo, diga amém. Qual é a outra coisa, pastor, que Deus não tem e nós temos? O trabalho que fazemos para Ele. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro que os anjos desejaram pregar o evangelho para o homem, mas Deus não permitiu. Deus então incumbiu ao homem pregar para o próprio homem. Aleluia. O trabalho para o reino de Deus somos nós que fazemos. Quem está entendendo? São os escolhidos, são os separados, são aqueles que Deus faz aliança com Ele. Você está me entendendo em nome de Jesus? Então entenda, existem coisas de Deus que nós precisamos, mas existem em nós também coisas que Deus quer. E é por isso que é feita uma aliança entre o homem e Deus. Amém, Jesus? Quando Deus fez a aliança com Abraão, o que Deus prometeu para ele? Que ele seria pai de uma grande nação. Por quê? Porque isso fazia parte do acordo.
Amém, Jesus? Mas qual era a parte de Abraão? Abraão deveria honrar a Deus. Abraão deveria guardar os estatutos, os mandamentos, aleluia, do Senhor. Abraão deveria andar em obediência a Deus e a mais ninguém. E aí as promessas iam se cumprir na sua vida. Amém, Jesus? Então, aliança é uma coisa profunda, é uma coisa, aleluia, que nós temos que ter consideração na nossa vida. E através dessa aliança, Deus ele vai te honrar na terra. Deus ele vai te honrar nos lugares. Deus ele vai te honrar, aleluia, aonde quer que você esteja. Quem está entendendo, diga amém. Porque a aliança feita, aleluia, com Deus, aleluia, aliança feita em Deus, não é baseado em geografia. Não é geografia. É baseado em promessa. E as promessas do Senhor, meu irmão, elas estão de pé, aleluia, elas estão em vigor, aleluia, elas não mudam, elas não envelhecem, aleluia, elas estão de pé para a minha vida e para a tua vida, e as promessas de Deus mudam a história do homem. Mas o homem que mantém uma aliança com Deus, amém, Jesus? O homem, aleluia, que obedece ao Senhor, que tem Deus, aleluia, em primeiro lugar da tua vida. Isto é uma aliança. Então você tem que entender. E através dessa aliança com Deus, Deus vai mudar a sua vida. Mas Deus também, Ele vai estar de olho em você. Ele vai estar vigiando a tua vida. Por quê? Por causa da aliança. Amém, Jesus? Quando Isaac, eu preguei isso daqui, quando Isaac chegou ali, no momento onde uma grande fome veio sobre a terra, e Isaac foi na intenção de entrar no Egito. Porque, irmão, cá entre nós, quando as coisas ficam difíceis, quando as portas se fecham, quando você perde o controle da sua vida, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Vou voltar para o mundo. Isaac estava enfrentando uma seca do tamanho que Abraão enfrentou. Parece que Deus estava provando Isaac da mesma forma que provou Abraão. E diz a palavra do Senhor que Isaac, para chegar até o Egito, ele tinha que passar por uma terra que era dos filisteus. E ele chamou o rei dos filisteus e disse: olha, me dá passagem, eu quero ir para o Egito. Mas naquele momento que houve um acordo entre os dois, diz a palavra do Senhor que Deus apareceu para Isaac e disse: não vá para o Egito. Há momentos que Deus, meu irmão, ele vai aparecer para você. Há momentos que Deus vai ter que frear você, vai ter que parar você, porque senão você vai meter o pé pelas mãos. Você vai botar tudo a perder. Isaac estava quase botando tudo a perder, por causa do desespero, da seca, da fome. E é claro, a responsabilidade que estava sobre ele, as pessoas que trabalhavam para ele, as pessoas que nasceram na sua casa, a sua esposa. O que ele falou? Não, vamos para o Egito. Só que o mundo não é o seu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Por mais que lá no mundo tenha oportunidades, por mais que lá no mundo você tenha, aleluia, oportunidades, lá no mundo as coisas é maleável, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, você conquista, meu irmão, mas não é de Deus. Amém?
Aí Deus apareceu para Isaac e disse: Isaac, não vai para o Egito, porque eu fiz uma aliança com teu pai Abraão. E essa aliança eu estou estendendo a você agora. Se você me obedecer, seguir os meus mandamentos, guardar os meus estatutos, eu farei de você uma grande nação. Está vendo? Amém, Jesus? Amém? Então entenda uma coisa. O mundo pode te oferecer oportunidades, mas o Senhor nosso Deus está te oferecendo uma aliança. Está querendo derramar sobre você, aleluia, uma promessa. É claro que a decisão não é de Deus. Deus deu o poder ao homem da decisão. E é o homem que escolhe. É você que decide se você vai ou não, se você fica ou não. É você, não é Deus. Porque a decisão está nas suas mãos. O que fez Isaac? Senhor, eu vou ficar então. O Senhor mandou, eu vou ficar. E aí o que Isaac fez? Isaac ficou de braços cruzados? Não. Ele pegou a enxada, pegou as sementes, abriu, trabalhou numa terra seca, árida. Porque sem água, meu irmão, a semente não germina. Se você pegar um fazendeiro, por mais experiente que ele seja, um agricultor, uma pessoa que planta, ele de pegar a terra, ele sabe se vai dar ou não dar aquela terra. De pegar na sua mão. Se alguns hoje do nosso tempo estivesse lá, Isaac, ó, larga a mão dessa terra, que não dá nada, irmão, não tem água. Mas quem que mandou? Quem mandou Isaac plantar? Deus. Quem mandou Isaac ficar naquela terra? Deus. Amém? Há momentos que você não entende nada. Há momentos que você não entende o porquê está acontecendo com você. Eu acredito que até hoje Jó não entende algumas coisas que aconteceu com ele. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, ele confiou em Deus. É melhor, aleluia, você não entendendo, mas confiar. Porque confiando em Deus, Deus faz milagre na tua vida. Amém, Jesus? É melhor você, aleluia, obedecer, não entendendo nada, mas obedecer. E ele foi lá e cultivou a terra seca. Foi lá, botou a semente, abriu ali a cava, botou a semente, era só poeira, não tinha uma gota d'água, mas ele fez isso pela fé, porque Deus mandou, e diz a palavra do Senhor, que ele prosperou naquela terra seca. De uma semente, ele produziu 100 vezes mais. De uma semente. Ao ponto do rei filisteu chegar nele e falar assim: ô Isaac, é o seguinte, vai embora da minha terra, irmão. Vai embora. Mas por quê? Por que você está querendo vai embora? Porque você chegou aqui, meu irmão, e nessa terra seca você prosperou. E hoje você é mais poderoso do que eu. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Se você confiar em Deus, se você fizer uma aliança com Deus, Deus vai prosperar a tua vida. E não é só isso não, irmão. Nós não estamos falando só de coisas materiais aqui não. Eu estou falando também das espirituais. Porque as bênçãos de Deus não é só material. Existem as espirituais, que são inteiramente importantes na nossa vida. Que tem coisas, meu irmão, que dinheiro não compra. Que tem coisas, aleluia, que portas abertas não conquistam. Que tem coisas, meu irmão, deste mundo que não se comparam às coisas que são do céu para a nossa vida. Uma das coisas que Deus nos prometeu é essa unção sobre a nossa vida. Amém, Jesus? Ser separado, ungido de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, meus irmãos,
nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos buscar ao nosso Deus. E você agora vai ter a oportunidade de clamar a esse Deus. Você vai ter agora a oportunidade de abrir a tua boca, aleluia, e soltar esse grito que está na tua alma, para que o Senhor alcance agora você. E para que você faça uma aliança com o Senhor nesta noite. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Se coloque de pé. Você agora ouviu a palavra. E o Senhor, o dono desta palavra, que permitiu que você ouvisse nessa noite, que permitiu que você chegasse até aqui. Esse Deus, Ele vai fazer milagres na tua vida. Se você fizer uma aliança com Ele agora. Mas não é uma aliança superficial não, irmão. Não é uma aliança terrena como essa não. Falha, corruptível. Não. A aliança que você vai fazer com Ele agora é aqui. Amém? No seu coração. Entregando a sua vida a Ele. Você agora vai abrir o seu coração. E vai se colocar diante de Deus agora e dizer assim, eu estou aqui. Faz uma aliança comigo. Amém, Jesus? Porque é isso que vai mudar a tua vida. Quando você fizer um acordo com Deus agora. Firmar um pacto com o Senhor. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Mas como eu disse, não pode ser da boca para fora. Não pode ser através da sua emoção, não. Você tem que fazer isso pela fé. Amém? Pela fé. E amanhã, você vai materializar essa fé.